Chão das Gerais. Olá pessoal, começamos mais uma vez o nosso encontro semanal trazendo muita informação para você, homem do campo. E no programa Chão das Gerais de hoje, que já está no ar, você vai ver. Vamos mostrar como é feita a secagem do café no terreiro. Professor de agroclimatologia fala sobre as mudanças climáticas nesta época. No nosso quadro de receitas, iremos aprender a fazer costelinha com laranja e mel. Produtores rurais são homenageados com medalha Destaque Rural em Patos de Minas. Estamos em plena colheita do café na região do Cerrado Mineiro. Depois de colhido, o café precisa ser secado e geralmente esse processo é feito a céu aberto. A secagem natural é realizada pela exposição do café ao sol em terreiros, tarefa que exige técnica e cuidados especiais para se conseguir um café de qualidade. Obter um café de qualidade é tarefa que exige muito trabalho. O processo de secagem é uma dessas etapas, com o manejo correto no terreiro. A qualidade, a nossa região já tem naturalmente no pé. O problema é quando ele vem depois da colheita para passar aqui pelo processo de secagem. Prática é bom, mas precisa mesmo desse conhecimento. Precisa desse conhecimento. Prática eu tenho 18 anos que eu trabalho, mas nunca é pouco. O curso sempre ajuda demais. A gente nunca aprende o que tem que ser, entendeu? E é detalhe, né? Para ter um café de qualidade é detalhes. É detalhe. É só ter cuidado e trabalhar com cuidado do jeito que os curseiros ensinam. Pós-colheita é um dos processos mais importantes. Caso a secagem do café não seja bem feita, ele perde qualidade. O uso de técnicas adequadas ajuda neste processo. A movimentação ou rodar o café deve ser constante. Quanto mais vezes isso for feito ao longo do dia, melhor. Isso porque o café fermenta com facilidade. O café, desde que você tira ele do pé, ele não pode mais ficar parado, né, até ele secar. Principalmente no início da secagem, que ele ainda está muito úmido, né? Então, se ele ficar amontoado, ele fica sem ar, né? Falta ar. Aí ocorre a fermentação anaeróbica, né? E na fermentação, os micro-organismos atrapalham a bebida do café. Então, esse é o grande risco que você tem de estragar a bebida do café. O sentido da passagem do rodo deve sempre acompanhar o sol. Assim, o café seca com mais facilidade e mais rápido. Nessa época, o sol anda meio de lado, né? Então, quando você não movimenta o café no sentido do sol, você perde uma parte, que do outro lado ele esfria. Então, quando você está no rumo do sol, você adianta a seca. Então, você ganha tempo de secar, seca mais rápido. Esse é o propósito. O revolvimento deve ser feito pelo menos entre 7 a 8 vezes por dia. Já no terceiro ou quarto dia no terreiro, o café já pode ser enleirado ou amontoado à noite, cobrindo com lona para troca de calor e umidade. O café é um produto, uma bebida fina, né? Ainda mais para exportar, é uma bebida fina, então o processo de secagem deve ser lento, né? Ele tem que secar de dia e à noite você amontoa para ele igualar, ele vai trocar calor e umidade, né? E ele seca à noite. Às vezes num monte, numa leira, se você amontoar ele quente, ele pode secar à noite até 1%. Aqui, o instrutor também ensina outra técnica de secagem do café no terreiro, o chamado vulcão, usado principalmente por pequenos produtores que não possuem área de secagem. Nesse processo, o café é amontoado todo com cerca de 1 metro de altura no final do dia. Pela manhã, ele deve ser aberto em roda como se fosse um vulcão. O trabalho deve ser feito a cada hora. O café despolpado, a secagem é feita da mesma forma. O técnico também explica que a secagem do café no terreiro de chão batido não é recomendado. O mais usual é o terreiro de asfalto, mas o ideal mesmo para se ter um café com melhor qualidade é secar no terreiro de cimento. Vários tipos de terreiro, né? Aqui para nós os mais usuais são o terreiro de chão batido, que ainda tem ainda, né? E asfalto e cimento. Dentre esses dois, o cimento é melhor por alguns aspectos, né? O cimento absorve mais a umidade, né?
do que o asfalto. O asfalto, por ter o impermeabilizante, se houver uma chuva e tal, ele molha e é difícil demais de enxugar. E outro problema do asfalto é que ele vai sofrendo uma erosão, né, ao longo do tempo, e vai começando a soltar pedrisco, e daí um tempo está começando a soltar pedra. E aí essas pedras vão parar lá no sistema de benefício, inclusive pode ir até para a amostra. A umidade correta para o armazenamento na tulha depois de seco é de 11,5%. 30 dias depois, ele pode ser beneficiado. Então não pode deixar uma carreta dormir com o café que ele vai fermentar à noite, não pode deixar a moega com café, cereja lá que vai fermentar. Então não pode ter preguiça, tem que saber e ter coragem de fazer, né? E ficar atento, que senão vai perder a qualidade. Seu Adilson Caetano já trabalha como terreireiro há mais de 18 anos nessa fazenda. Para ele, é sempre importante fazer o curso e aprender um pouco mais. Todo dia que a gente vem, aparece alguma coisa diferente que a gente não está pondo em prática, né? Todas as técnicas de secagem de café no terreiro são detalhes que fazem a diferença na qualidade final do produto. E se fizer do jeito que a gente fala, com certeza você vai ter um café de boa qualidade lá na frente. O inverno chegou e com ele alguns problemas pontuais da época na agropecuária. É nesse período em que o agricultor deve ficar atento à questão hídrica e verificar a necessidade de irrigação nas culturas. O pecuarista também deve ficar atento para o fornecimento de volumoso aos animais. A reportagem do programa Chão das Gerais conversou com um especialista que dá dicas de como atravessar esse período seco do ano. A estação do inverno é uma estação caracterizada por ser seca, né? Então, na verdade, a gente tem desde o meados do outono, nós já temos um déficit hídrico acontecendo. E ele é intensificado no inverno. Então, na verdade, a necessidade de irrigação ela é mais premente na estação do inverno, até que comecem as chuvas novamente. Então, a partir do mês de maio, meados de maio, para frente, a irrigação ela é necessária em basicamente quase todas as culturas, né? E por isso deve ficar atento o agricultor, porque a própria planta dá sinais de que precisa de água, né? O problema maior é que nós temos que entender que a planta, dependendo do seu sistema reticular, ela tem mais ou menos sensibilidade. Se ela tem um sistema reticular maior, ela consegue absorver água de um perfil mais profundo. Então ela suporta mais tempo sem chuva. Mas na maioria das vezes você tem culturas com sistema reticular entre até digamos aí 10, 15 centímetros de profundidade, ela necessita de irrigação com maior frequência. Não, às vezes não com muito volume, mas com maior frequência, porque ela não tem como retirar essa água do solo. As temperaturas baixas, por outro lado, facilitam uma menor evapotranspiração. Evapotranspiração é a quantidade de água que a planta perde para a atmosfera, que ela tira do solo e ela perde para a atmosfera por transpiração. Então, somando a evaporação da água do solo, mais aqui a planta perde pela sua transpiração, nós chamamos de evapotranspiração. E nessa época do ano, nós temos temperaturas baixas, diminui, mas em compensação nós temos a umidade relativa do ar muito baixa também, o que propicia uma evaporação de água. Então nessa época tem que repor pelo menos a evapotranspiração para que a planta continue a vegetar significativamente. A ideia é que nós vamos ter no início de agosto um evento bom, a florada do café deve vir aí também, né? E as plantas necessitam dessa estação. Quando a gente tem esse período sem chuva, nós uniformizamos essa florada mais para frente, porque dá tempo de todas as gemas ficarem mais ou menos no mesmo estágio, e quando acontecem as chuvas, elas desenvolvem mais ou menos uniforme, né? Então quer dizer que para o cafeicultor, por exemplo, que começou essa colheita, então deve se adiantar antes aí do mês de agosto. Não, acreditamos que o agricultor já está ciente disso. Inclusive nesse mês de julho nós temos 2 eventos que é capaz de ser necessário recolher um café do terreiro, alguma coisa desse jeito. Mas na maioria do tempo vai ser propício à agricultura. Um clima não muito frio, como a gente está observando, vamos ter alguns eventos frios sim. Por que existem esses eventos frios? Nesse momento em que o Sol está muito distante do nosso hemisfério, a radiação fica muito fraca e facilita a migração dessa massa de ar dos polos para a linha do Equador. Passa pela nossa região. E aí é onde temos algumas entradas de frentes frias. Mas nada exagerado que não seja normal.
Pastagens mais secas, produtor, principalmente o pecuarista, né, tanto de carne quanto de leite, também fica atento, né? Esse é o grande problema, né? Porque nós vamos encaminhando aí pelo mês de agosto. Todo mundo fala que o mês de agosto é o mês da ventania, o mês que venta muito. E verdade. Essa entrada de massas de ar e muito vento em agosto, além de já ser um mês que já tem uma temperatura um pouco maior, se não tem chuva, a retirada de água do solo é muito grande, porque o próprio vento, a temperatura e umidade baixa, tudo isso somando, retira muita água do solo. É o que nós vemos, que as pastagens acabam em agosto, setembro, nós não temos pasto, já era. E a ideia é que, se não tiver chuva nesse período, tem que ter uma suplementação de qualquer jeito, porque o pasto fica seco mesmo. 2019, temos a influência do El Niño também? Ele está sendo um El Niño bem atípico, porque nós esperávamos que ele tivesse um pouco mais de força. Ele entrou com pouca força esse ano. É importante a gente salientar que, quando o El Niño é forte, ele tem um aquecimento muito exagerado das águas do Oceano Pacífico na linha do Equador. Isso faz uma entrada de umidade, principalmente para a região sul. A região sul fica debaixo d'água quando isso acontece. E nós estamos vendo no Brasil quase como um todo, de certa forma bem equilibrado, não tendo chuva demais em nenhum lugar. A tendência é que a gente ficar um pouco mais seco nessa estação de inverno da nossa região para cima. Quem pretende tombar a terra já a partir do mês de agosto pode ficar tranquilo quanto à precipitação no final do ano para plantio, professor? A ideia é essa, né? Eu acredito que, mesmo para a gente poder fazer o preparo de solo, é necessário a gente ter um pouco de umidade no solo. E isso já vai acontecer no mês de agosto e setembro, com algumas precipitações que vão ser propícias para quem prepara solo, para quem faz preparo convencional. Então, acho que a agricultura tem muito a desenvolver esse ano com as condições climáticas. Esperamos que as chuvas comecem normalmente a periódica a partir de outubro, início de novembro. Então, quem prepara antes vai poder até, às vezes, semear um pouquinho aí mais cedo. Estamos apresentando Chão das Gerais. Agro 360, representante da marca Gale Westfalia, onde você encontra equipamentos como ordenhadeiras, tanques de refrigeração, tratamento de dejetos, conforto animal, produtos para higienização para equipamentos e produtos para sanidade animal. Trabalhamos também com sêmen da ST Genetics convencional e sexado, de touros para pecuária de leite e corte. Fazemos e acompanhamos o seu projeto. Plantão 24 horas. Entre em contato pelos telefones 3826-2100 e 99195-7040, ou faça-nos uma visita, Avenida JK 1360, em frente a Gontijo. Voltamos a apresentar Chão das Gerais. E é hora da nossa receita especial de hoje, costelinha com laranja e mel. A reportagem do programa Minas Rural da Emater. Vamos começar anotando os ingredientes. Para preparar a carne, 1 kg de costelinha suína, suco de uma laranja, 1 colher de sopa de mel, 3 colheres de sopa de molho de soja, 1 colher de sopa de mostarda, 1 colher de café de coloral, 1 colher de café de cúrcuma, 1 colher de café de tomilho, 1 colher de café de páprica picante, 2 folhas de louro, 1 cebola picada em pedaços médios, pimenta do reino a gosto, sal a gosto e 4 dentes de alho picados bem miudinhos. Para o purê, 600 gramas de abóbora moranga, azeite para regar as abóboras, meia xícara de leite, meia xícara de requeijão cremoso, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de chá de gengibre em pó, 1 colher de chá de canela em pó, sal e pimenta do reino a gosto. Para a farofinha, 200 gramas de farinha panko ou farinha de mandioca torrada, 200 gramas de castanha de caju triturada, 1 colher de sopa de manteiga, sal e pimenta do reino a gosto. A primeira coisa, gente, nós vamos iniciar colocando as abóboras no forno. Abóboras com casca. Nós vamos colocar ela no tabuleiro. Vamos regar o azeite nas abóboras. Forno médio, por mais ou menos 30 a 40 minutos, dependendo do forno. Enquanto as abóboras estão no forno assando,
nós vamos dar início ao preparo da costelinha. Nós vamos utilizar um saco limpo e colocar todos os ingredientes da costelinha aqui dentro. E depois que massageamos bem com o tempero, nós vamos reservar, colocar na geladeira de um dia para o outro. E agora, nossa costelinha ficou de um dia para o outro na geladeira com os temperos. Nós vamos abrir o saquinho e com todo esse líquido direto para a panela de pressão. Não precisa adicionar nenhuma água, é só o molho mesmo que nós fizemos anteriormente. Nós vamos tampar e vamos deixar, depois que apitar a panela de pressão, 15 minutos. Agora nós vamos preparar a nossa farofinha de castanhas. Nós vamos acrescentar uma colher de sopa de manteiga. Vamos acrescentar a castanha, nossa farofinha panko ou a farinha de mandioca torrada. Nós vamos mexer até ela ficar bem torradinha e crocante. Nós vamos acrescentar a pimenta a gosto e sal a gosto. E está pronta a nossa farofinha de castanha. Agora nós vamos começar a preparar o nosso purê de abóbora. Nós vamos acrescentar uma colher de sopa de manteiga. E agora nós vamos acrescentar a nossa abóbora que foi assada, tirada da casca e passada na peneira. Vamos envolver a abóbora aqui um pouquinho na manteiga. Agora nós vamos acrescentar o leite. Vamos mexer para dissolver a abóbora. Agora nós vamos acrescentar a canela em pó e o gengibre em pó. Um requeijão. Agora, para finalizar o nosso purê de abóboras, nós vamos colocar sal e pimenta a gosto. Está pronto nosso acompanhamento da costelinha. A costelinha ficou pronta, tiramos da panela de pressão e agora nós vamos finalizar o nosso prato. Chegou a hora da gente experimentar o prato, né? O prato pronto, ele vai bem com um vinho tinto e bom apetite! E você confere agora a cotação dos principais produtos agropecuários. A arroba do boi gordo fechou a semana sendo cotada no norte de Minas a R$ 143,00. O quilo vivo do suíno no estado a R$ 4,70. O quilo do frango a R$ 5,10. A saca de café tipo 6 bebida dura para melhor, na região do Cerrado Mineiro, fechou a semana sendo cotada a R$ 395,00. A saca do feijão carioquinha no noroeste do estado fechou a semana a R$ 160,00. A saca de soja no Triângulo Mineiro a R$ 73,00. E a saca de milho no Alto Paranaíba fechou a semana sendo cotada a R$ 34,00. Estamos apresentando Chão das Gerais. Agro 360, representante da marca Gea Westfalia, onde você encontra equipamentos como ordenhadeiras, tanques de refrigeração, tratamento de dejetos, conforto animal, produtos para higienização para equipamentos e produtos para sanidade animal. Trabalhamos também com sêmen da ST Genetics convencional e sexado, de touros para pecuária de leite e corte. Fazemos e acompanhamos o seu projeto. Plantão 24 horas. Entre em contato pelos telefones 3826-2100 e 99195-7040 ou faça-nos uma visita Avenida JK 1360, em frente a Gontijo.
Elas têm belezas que encantam e sabores que conquistam. Toda a tradição da culinária histórica se mistura com o novo. Além do encanto aos olhos, ela conquista pelo paladar. Descubra cada ingrediente. Descubra Minas Gerais, o estado da gastronomia. Voltamos a apresentar Chão das Gerais. O diretor do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, Fabiano Mendonça, integra como primeiro vice-presidente a chapa ABCZ Força Total no Campo, a única que disputa as eleições da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu para o triênio 2020-2022. A diretoria que concorre ao pleito é encabeçada por Rivaldo Machado Borges Júnior. Fabiano está em Uberaba, a terra do Zebu, mas eu conversei com ele por telefone, que nos passa mais detalhes sobre a eleição na ABCZ. É um prazer estar representando a Patos e região nessa nova diretoria da ABCZ. A gente teve sempre um grande apoio de Patos e região, sempre nos apoiando na criação da raça Nelore, sempre dando maior força para a gente representar bem parte disso. Olha, e você vai estar emprestando aí o seu trabalho, né, à Associação Brasileira de Criadores de Nelore, em Uberaba, mas vai ser um trabalho a nível de Brasil, né? Como é que vai ser esse trabalho? Como é que vocês pretendem fazer esse trabalho? Quais são as propostas de vocês da chapa? As propostas, agora nós tivemos um resgate da ABCZ para a população, né? E agora a gente está buscando atender os criadores na fazenda, dar mais suporte da ABCZ de uma maneira mais forte, mais mostrando a força da ABCZ, que corresponde a 80% do rebanho da pecuária nacional, tornar mais representativa, defendendo mais a pecuária nacional de uma maneira como um todo. Eu acho que a ABCZ tem que se posicionar bem forte, cada vez mais defendendo essa classe que é tão importante e tão representativa para a balança comercial. Queria pedir o apoio a todos os associados da ABCZ de Patos e região para que vão poder votar pelo correio, sabe? Chega a carta, a cédula pelo correio, eles poderão retornar essa carta, deve estar chegando essa semana ou semana que vem. Agora é um prazer também, se caso a pessoa queira, a votação no papel e presencial será no dia 12 de agosto na sede da ABCZ. Então, eu queria contar com o apoio de todos, queria que quem pudesse estar na sede no dia 12 de agosto, é um prazer. Mandato de quanto tempo? 3 anos sem poder ter reeleição. Justamente é um dos motivos que o Arnaldo foi muito requisitado para continuar, mas o regulamento, o estatuto, né, da ABCZ não permite reeleição. Bom, olha, para falar também da sua participação na diretoria da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, o que isso representa, principalmente para os criadores de Nelore aqui da nossa região, já que você é daqui da região, né? Tem aí a agropecuária Alódia, com criação de tourinhos e produtores também da raça Nelore. O que isso vai representar para Patos de Minas e para a região, para o crescimento do Nelore? A ABCZ sempre esteve presente em Patos e região, mas agora com a nossa gestão lá, fica mais à vontade o pessoal de requisitar alguma coisa dentro do que a gente poderia fazer para toda a região, né? Então a ABCZ sempre teve de porta aberta e vai estar bem presente em Patos de Minas, como sempre acontece com os leilões, sempre a diretoria sempre nos apoiou aí, sempre teve na FENAMIG e na pecuária também, sempre fazendo a prova, você até presente também, sempre apoiando aquela prova de ganho de peso lá na EPAMIG. Esse ano nós já estamos indo para o 4º ano, também já deixo o convite para todos os criadores participarem. Realmente traz o melhoramento da pecuária na região. Então é importantíssimo a
BCZ está mais presente em Patos e região. Mesmo com mais essa responsabilidade, ainda vai ter tempo aí para os amigos do Nelore aqui em Patos, Fabiano? Sem dúvida. A gente nunca esquece a base, nunca esquece os companheiros. E a gente está sempre presente aí e Patos sabe o carinho que eu tenho com a cidade. Olha, eu tenho certeza que você recebeu com muito carinho, né, a indicação do seu nome e aceitou de bom grado, porque sei da sua responsabilidade como criador da raça Nelore aqui em Patos e na nossa região, né, em Uberaba e no Mato Grosso também, e sabe da importância dessa raça para o desenvolvimento da pecuária brasileira. Eu conversei então com o Fabiano Mendonça, pecuarista aqui em Patos de Minas, candidato na chapa a vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Todos os anos, a Câmara Municipal de Patos de Minas realiza sessão especial para a entrega da medalha Destaque Rural Dr. Moacir Viana de Novaes. A honraria é concedida sempre no mês de julho, na semana em que se comemora o Dia do Produtor Rural, com a finalidade de homenagear produtores que tenham se destacado na área de produção ou liderança comunitária no município de Patos de Minas. O jornalismo do programa Chão das Gerais acompanhou as homenagens e traz os detalhes para você. É pelo esforço de famílias do campo, enfrentando desafios diários, que hoje o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos. São mais de 4 milhões de famílias envolvidas com a agricultura familiar. De acordo com o Banco Mundial, a agricultura familiar brasileira é a 8ª maior produtora de alimentos do mundo. São homens e mulheres confrontados cotidianamente por uma série de dificuldades, mas que contribuem com seu trabalho e seu suor para a erradicação da fome e da pobreza, para a proteção do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável. Pessoas como seu Eliomar Gonçalves Pinheiro. Filho de agricultores, Eliomar aprendeu desde cedo a cultivar a terra. Seus avós tinham fazenda onde trabalhavam com agricultura e pecuária. E assim, essa tradição foi passada para seus pais e posteriormente para ele, que exerce até hoje, com esforço e paixão, a missão de ser produtor rural. Ele foi um dos homenageados pela Câmara Municipal de Patos de Minas e recebeu a medalha de mérito Dr. Moacir Viana de Novaes. O produtor rural, ele se sente assim muito feliz por ser lembrado pelo trabalho que a gente faz na comunidade, no nosso dia a dia, produzindo alimento e trazendo para que a pessoa aqui na cidade ela possa se beneficiar do nosso trabalho. Então, para nós é gratificante, é muito bom. A entrega da medalha, que leva o nome do pesquisador Moacir Viana de Novaes, falecido em 1974 e que, durante 34 anos, coordenou a Subestação Experimental de Patos de Minas, foi em sessão solene da Câmara Municipal, com o objetivo de prestar homenagem a produtores rurais que tenham se destacado na área da produção e como liderança comunitária. É muito importante porque não é todo mundo que tem uma chance dessa de ser lembrado aqui com tantas pessoas boas, com tanta gente trabalhadora que tem aqui, porque nós no homem do campo, nós somos muito sofridos, muito trabalho, você não tem tempo de nada, e quando você recebe uma homenagem dessa, a gente se sente gratificado. É muito importante para nós lá do campo isso aqui. Por quê? Porque lá a gente fica abandonado, triste, muito trabalho, e aqui uma recepção calorosa como essa é muito bom, é muito gratificante. Ao todo, foram 17 homenageados com a medalha de mérito rural, que é entregue pela Câmara de Patos de Minas desde 2005. Seu Pedro Caetano, 94 anos, da comunidade de Contendas, também foi um dos homenageados. Eu contar essa história da gente, o tempo que a gente vive, né? É muitos anos que a gente trabalha, ainda luta com muita coisa ainda. A entrega da medalha Destaque Rural Dr. Moacir Viana de Novaes é concedida sempre no mês de julho, na semana em que se comemora o Dia do Produtor Rural. É um momento importante e essa homenagem prova que a gente está no caminho certo, porque nós lutamos, persistimos na roça, né? Porque não é fácil, a gente tem que persistir todo dia, porque a nossa luta é diária. Não temos folga, não temos privilégios, não temos muita ajuda, mas graças a Deus a gente tem, viu? Então é por isso que a gente luta, batalha e a gente vive bem lá, né? Nós escolhemos viver no campo, né? E a gente
cresce todo dia lá, busca melhorias, não só para nós, mas para todo o setor. E assim, as pessoas que trabalham no campo jamais se dariam bem aqui na cidade, porque a gente gosta da liberdade, né? Apesar da nossa vida ser muito regrada, né, todo dia, mas é gostoso, é gratificante. O que se espera, segundo Vera, é a valorização por parte do poder público do trabalho de homens e mulheres rurais. As famílias rurais dependem muito de benefícios, principalmente estradas. Estradas é uma coisa que todo lugar que você vai na área rural, a reclamação é urgente, principalmente porque é doloroso. Quando você trabalha muito, você sabe que tempos atrás 1 litro de leite pagava 1 litro de gasolina. Hoje em dia não é bom nem fazer a conta que você fica louco, né? Então assim, a valorização do nosso trabalho, pelo menos nos dando, né, o que a gente tem direito. O direito de ir e vir, porque a gente não pede muita coisa, mas principalmente as nossas estradas. É onde eu fico assim com muita dó quando eu vejo o produtor rural tirando um pouquinho que lhe sobra para pagar a melhoria na sua estrada, né? É cascalho, é fazer uma ponte, consertar mata-burros, porque realmente é muito complicado, né? E o programa Chão das Gerais termina aqui. Lembrando que você poderá rever essa e as edições anteriores do nosso programa acessando o canal no YouTube. Obrigado pela companhia. Tenham todos uma boa semana.